Olá, sou o professor Eduardo Tomasi. Vamos seguir com o nosso conteúdo de usinagem, tratando de processos com geometria definida e não definida, e cinemática dos movimentos nos processos de usinagem. A gente começa esclarecendo que quando a gente fala de processos de usinagem, a gente pode encontrar nas literaturas a classificação deles de diversas maneiras. Eu escolhi conversar com vocês sobre quando a gente classifica em relação à geometria da ferramenta de corte. Então, quanto a essa questão da geometria da ferramenta, nós podemos dividir os processos de usinagem em processos com geometria definida e processos com geometria não definida. A gente vai estudar esses conceitos daqui para frente. Muitas literaturas trazem um terceiro grupo, que são os processos de remoção não convencionais. É bem comum a gente encontrar ou processos não convencionais, ou processos de remoção, ou juntos processos de remoção não convencionais. A gente vai ver um pouquinho deles também para exemplificar como são esses processos. É importante a gente entender que quando a gente fala de operações com geometria definida, a gente está falando de operações onde a ferramenta ela tem uma aresta cortante definida, que a gente consegue entender o formato da ferramenta, que a gente consegue medir o tamanho dessa ferramenta, dessa aresta que corta, a gente consegue perceber um detalhe que já foi assunto nosso de vídeos passados, que é a cunha de corte. São ferramentas que têm a cunha de corte. Outro detalhe interessante das operações com geometria definida é que se a ferramenta sofrer algum desgaste, eu consigo medir esse desgaste, porque como a aresta de corte tem formato e tamanho, eu consigo inclusive medir quanto desgastou essa ferramenta. Quando a gente fala de operações com geometria não definida, a gente está falando principalmente do grupo dos processos de usinagem que usam material abrasivo, rebolo, lixas, pasta de polir. Por quê? Porque o que define geometria não definida é que as arestas cortantes elas são compostas por diversas partículas aleatórias, formatos diferentes, enfim, uma série de particularidades que classificam esses processos. E como a gente pode ver aqui, tem exemplos de geometria definida, torneamento, onde eu tenho uma ferramenta de torno, furação, onde eu tenho a broca, fresamento, onde eu tenho uma fresa, todas elas têm geometrias conhecidas. Já nos exemplos de geometria não definida, a gente vai encontrar processos que usam rebolo e lixa, retificação, brunimento, lapidação, polimento e mais uma série de outros processos, como a gente vai ver. Quando a gente fala de geometria definida, imagine aqui esse cinzel, que é um nome que se dá a esse tipo de talhadeira. Imagine que vocês estão pressionando esse cinzel contra a peça, né? Esse movimento de corte, ele é muito definido. Eu tenho a presença da cunha de corte, a gente pode ver ela aqui, ó, a ponta do cinzel. Eu tenho uh, essa cunha de corte, eu tenho a superfície do flanco aqui, a superfície de folga, e eu tenho uma superfície de saída onde o cavaco faz o escoamento. Então é comum a gente definir que nesse caso de geometria definida, o movimento de corte garante que será retirado o cavaco até que a peça cabe na direção que eu estou cortando. Então, se eu praticar o corte daqui até lá, eu vou praticar o corte no tempo inteiro. Enquanto eu tiver peça, eu vou ter corte. Quando a gente trabalha com processos de geometria não definida, a gente entra num grupo de processos que a maior parte deles se enquadra nos processos de acabamento, que visa o quê? Melhorar características dimensionais, ou seja, são processos mais precisos, melhorar características geométricas, como por exemplo cilindricidade, concentricidade, planicidade, melhorar também aspectos superficiais, como o acabamento superficial, a rugosidade da superfície após a retirada do material. O que caracteriza esses processos de geometria não definida é que um grão abrasivo ele não tem formato definido. Esse grão pode ser desse jeito, mas o próximo grão pode ser totalmente diferente. E também nós não conseguimos garantir que o grão abrasivo, mesmo eles sendo parecidos, que eles estão todos voltados para o mesmo lado. Ou seja, o ângulo de saída do cavaco não é o mesmo,
o ângulo de folga não é o mesmo e o ângulo de cunha também não é o mesmo. Então nós não temos essa definição quando a gente fala de processo com geometria não definida. É isso que caracteriza os dois grandes grupos. Quando a gente fala dos processos não convencionais, que é aqueles que eu comentei antes, a gente vai falar de processos em que a ferramenta não é uma ferramenta muito comum. A gente viu que pode ser ferramentas de metal com ângulo de cunha, ou rebolo, lixas, mas aqui a gente tem processos bem diferentes. Por exemplo, remoção térmica, como é o caso, por exemplo, de um plasma ou de um corte a laser. Qual que é a minha ferramenta? Minha ferramenta é um feixe de energia térmica. Quando eu tenho, por exemplo, uma remoção química, onde ocorre uma texturização química, o ácido corrói a chapa, dando um determinado acabamento, também é um processo de usinagem, porque ele remove partículas na forma de cavaco. Porém, qual que é a minha ferramenta? É um ácido. É algum material que corroa, que remova partículas da minha peça. Eletroquímica, a gente pode ter, por exemplo, a eletroerosão a fio e a eletroerosão por penetração, que consiste em arrancar material através de descargas elétricas. No caso da eletroerosão a fio, a ferramenta é um fio. É um fiozinho que o CNC vai mandando o fio deslocar e junto com esse deslocamento ocorre a descarga elétrica que vai arrancando o material e esse fio vai percorrendo o perfil que está pré-determinado pelo CNC da máquina. Ou ainda, a eletroerosão por penetração, onde a minha ferramenta é um eletrodo de perfil invertido, aquele que eu quero usinar na peça, né? Então o eletrodo é a ferramenta, que a ferramenta é o nosso molde, a nossa matriz, e ele usa o eletrodo usa o perfil contrário. Esse eletrodo pode ser de cobre ou de grafite. A gente ainda pode ter remoção por ultrassom, por jato d'água e muitos outros processos que se enquadram aqui. Por exemplo, a gente vai ver nesse próximo gráfico que saiu da norma DIN 8550, que ele faz uma classificação dos processos de fabricação. Os processos de fabricação, de acordo com a sua função, né? Então, por exemplo, fundir, conformar, separar, juntar, eles vão ter determinadas ramificações. No caso do separar, que é o nosso caso dos processos de usinagem, o que acontece? A gente remove cavaco, a gente separa cavaco e peça. Então a gente tem aqui, a gente pode ver, ó, três grandes grupos. Ó. A gente tem os grupos da usinagem com ferramentas de geometria definida, da usinagem com ferramentas de geometria não definida e dos processos de remoção. É que aqui consta ó, remoção química, remoção térmica, remoção eletroquímica. Olha que bacana aqui. Quando a gente fala de geometria definida, são processos mais do nosso dia a dia. Tornear, furar, fresar, aplanar, processo de brochar, do processo de brochamento, serramento e a limagem. São processos, mas a lima é uma ferramenta com geometria definida? Sim. Se a gente ampliar a lima lá onde tem aquelas ranhuras de corte, a gente vai identificar que existe a cunha de corte, existe a superfície de saída e a superfície de folga. Então a lima, a serra, são sim processos de geometria definida. Aqui nos processos de geometria não definida, vejam, retificar usa rebolo, brunimento usa pedra abrasiva, lapidação usa abrasivo, tamboreamento é um processo onde peças são jogadas num tambor junto com pedras abrasivas e essas pedras vão girando e entrando em contato, elas removem o material. O jateamento, que é o mais conhecido, é o jato de areia, onde partículas de areia são adicionadas a um jato de ar e essas partículas em contato com a peça removem o material. Então vejam, são processos característicos. Quais outros processos que não aparecem aqui em geometria não definida? O lixamento, o polimento, quando a gente faz uso de pastas de polir. Então, ainda tem muito mais processos nessas classes aqui. Apenas alguns para a gente exemplificar. Quando a gente muda um pouco de assunto e começa a entrar nos movimentos de usinagem, a gente viu lá no exemplo de geometria definida que um dos movimentos que causa a remoção de cavaco é o movimento de corte. Mas o movimento de corte sozinho, ele não executa o corte, porque eu tenho que ter um movimento de avanço da peça ou da ferramenta. A junção desses dois movimentos
do movimento de corte com o movimento de avanço, a gente vai ter um movimento efetivo de corte. Mas a gente também tem dentro do processo de usinagem, de um processo específico, a gente tem movimentos que não causam remoção de cavaco, que são os movimentos de aproximação e afastamento da ferramenta, movimento de ajuste e movimento de correção. Isso a gente vai detalhar um pouquinho melhor. Então, o movimento de corte é o movimento entre peça e ferramenta que, sem o movimento de avanço, origina somente uma única retirada de cavaco. Ou seja, eu retiro o material, se eu não avançar mais a ferramenta, no próximo ciclo ele não retira mais material. É o exemplo, por exemplo, de uma broca. Se a broca entra em contato com a peça e eu deixo ela dar apenas uma volta em torno dela mesma, ela vai tirar o material. Mas se eu não aprofundar um pouco mais ela, se eu não avançar um pouco mais ela não retira mais material. Então, movimento de corte e movimento de avanço tem que ser simultâneos para gerar o movimento efetivo de corte. Quanto aos movimentos que não removem material, percebam, por exemplo, uma usinagem da broca. O movimento que eu faço quando eu aproximo a broca da peça, ele não é um movimento que remove material, mas ele é um movimento necessário dentro do processo. Da mesma forma, quando eu acabei de fazer o furo, eu tenho que remover a broca de dentro da peça. É o movimento de afastamento. De novo, eu não removo o material no movimento de afastamento, porém ele é necessário dentro do processo. A gente vai classificar mais para frente, quando a gente falar em tempo de usinagem, os movimentos que causam remoção de material, a gente considera eles como o tempo ativo de corte. E esses movimentos aqui que não causam remoção de cavaco, a gente chama de tempo passivo de usinagem. Aqui a gente também vai ter o movimento de ajuste, que é o movimento, por exemplo, quando eu preciso acertar um dimensional, é um movimento que eu retiro uma camada que já foi determinada de antemão, ou seja, eu estou desbastando, mas eu deixo um sobremetal para acabamento. E ainda assim, quando eu dou o acabamento, se o dimensional não ficar correto, eu tenho o movimento de correção, que é para corrigir o desgaste da ferramenta ou qualquer outro tipo de variação. Quando a gente avança um pouco mais, a gente vai perceber que cada processo de usinagem tem um tipo de movimento diferente. O movimento de corte é de uma maneira, o movimento de avanço é de outra maneira. A gente vai perceber que vai ter processos, por exemplo, como no torneamento, que a peça gira e a ferramenta avança. Vamos ter processos, por exemplo, como o brunimento, que tanto a ferramenta avança como ela gira, fazendo esse movimento helicoidal ao longo da peça, e vai ter movimentos dos mais variados possíveis. Por exemplo, a furação, quando eu faço ela numa furadeira, a broca gira e a broca avança. Quando eu faço furação no torno, por exemplo, não é a broca que gira, a broca fica parada, simplesmente avança, enquanto que a peça faz um movimento de rotação. Então ainda tem essa flexibilidade de ter operações embutidas dentro de outros processos. Certo? Então aqui tem um exemplo de como é diferente. Por exemplo, o processo de lapidação. Esse platô, ele faz o giro. Como existem partículas abrasivas entre o platô e a nossa peça que está aqui em verde, esse platô faz com que esses grãos abrasivos girem nas mais diferentes rotações e façam a usinagem da nossa peça. Quando a gente especifica um pouquinho mais, a gente tem então o movimento de torneamento, o giro da peça, o avanço da ferramenta. Tá? Quando a gente vai, por exemplo, para furação em furadeira, a gente tem o giro da broca, que é a ferramenta, e o movimento da própria broca. Vai ter situações em que o movimento de avanço é feito pela peça, não existe problema nenhum nisso. É uma característica de alguns processos terem uma ampla aplicação com variações. Quando a gente faz o processo, por exemplo, de fresamento, nós temos a nossa ferramenta, que é a fresa, que ela gira, e junto com ela eu posso ter o movimento de avanço da peça, ou ainda, em algumas máquinas, o movimento de avanço da própria ferramenta. Então vai ter situações de fresamento em que a ferramenta gira e avança, e vai ter situações em que a ferramenta gira e a peça faz um movimento de avanço,
E nisso também eu vou ter um movimento de corte, eu vou ter um movimento de avanço e vou ter um movimento efetivo, né? Uma resultante desses dois movimentos. Quando a gente fala, por exemplo, de um processo de brochamento, é um processo específico para abrir canais, ranhuras, para fazer uma série de processos. Eu vou deixar vários links com vídeos desses processos, os quais eu não vou aprofundar tanto para vocês assistirem. O processo de brochamento é como se a brocha fosse uma serra. Vejam que tem dentes bem parecidos com uma serra, né? Eu tenho superfície de saída, eu tenho superfície de folga aqui, e entre eles dois eu tenho a cunha de corte. Só que percebam que um dente é um pouquinho menor do que o outro dente, que é um pouquinho menor que o outro dente, e um pouquinho menor que o outro dente. Então, o processo de brochamento serve para mim fazer uma ranhura em uma única passada, tirando o material gradativamente. Então, essa diferença pode ser minúscula, ela pode ser de 5 centésimos de milímetro até valores maiores. Quando eu pressiono a brocha contra a peça, ela vai removendo partículas desse material gradativamente para deixar o meu perfil. Então, percebo aqui, normalmente a peça fica parada e a brocha se movimenta fazendo o movimento de corte e avanço junto. Quando eu tenho processos com geometria não definida, por exemplo, como a retificação, nesse caso aqui a retificação cilíndrica, então eu tenho o rebolo, que é a minha ferramenta, que gira. Eu tenho a minha peça, que também gira, porque o rebolo vai girar e a peça tem que fazer o movimento circular para garantir a circularidade desse cilindro. E além disso, vai ter retíficas cilíndricas em que o rebolo se movimenta, mas o mais comum é o ter o movimento de avanço dado pela mesa da máquina, ou seja, a nossa peça se movimenta de um lado para outro fazendo essa retificação. Então, é bem interessante que um processo às vezes muda bastante em relação ao outro. Aqui a gente tem o último processo que a gente vai detalhar, que é o processo de limagem. Então, percebam que a lima, a gente tem as ranhuras dela aqui, todas apontadas por um lado. Por isso que essa imagem que eu peguei da internet, ela está errada. Ela não faz o processo de limagem para um lado e para o outro lado. A gente faz o movimento de corte para um lado, movimento de alívio ou de afastamento retornando para o outro. Faz o movimento de corte, volta aliviado. Faz o movimento de corte, ou seja, o nosso movimento de corte é num sentido só, e o avanço é a força que a gente faz manualmente para baixo para que a lima retire material. A lima tem diversas aplicações, ela é cada vez menos usada porque por ser uma operação manual que leva tempo. Mas, por exemplo, no caso de afiação de serra, ela é usada até hoje. Abertura de alguns detalhes onde ferramentas não entrem, detalhes que não tenham tanta precisão assim, ou encaixes mesmo, né? Então, ela é uma operação manual que também entra na classificação dos processos com geometria definida, porque a cunha de corte é bem aparente quando a gente amplia a lima. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar dos principais processos de usinagem e uma curiosidade, inclusive, sobre eles, né? O que são processos principais para que área, tá? Fiquem bem, um abraço e até mais.